tudo aquilo que existe de mais moderno e mais evoluído na sociedade atual. A gente pode então falar que a globalização é a primeira pergunta que nós temos que falar, nos fazer. O que nós sabemos sobre a globalização? Como muitas pessoas, né, inclusive a gente, acabam muitas vezes acaba o quê? Se confundindo o que é realmente a globalização. Porque quando a gente fala de globalização, imediatamente nós vamos se lembrar que é um momento do mundo em que nós estamos passando, é um momento da história em que acontece nós vamos dizer assim, os países, né, de todo o planeta começam então a se unir através da política, da economia, da cultura. Então a gente vê que a definição do que nós podemos chamar de globalização é um processo de relação que existe entre os diferentes países do planeta. Então nós vamos dizer que a globalização, ela vai lembrar o quê? Globalização é a união de todos os países do mundo através da sociedade, através da política, através da economia, através da cultura. E a gente vai observar então, por isso que esse processo que nós estamos passando atualmente, ele é chamado de globalização. É toda a relação que existe entre os diferentes lugares do planeta. Por exemplo, nós nos relacionamos constantemente com outros países. Por exemplo, a gente vê, nós nos relacionamos com a França, relacionamos com os Estados Unidos. Então, essa relação que existe entre os países, ela deve ser compreendida como uma globalização. Vamos dizer, quem faz intercâmbio, ele está fazendo parte de um processo que o mundo todo está passando atualmente, que é chamado de globalização. E a gente vai observar então, aonde e como aconteceu essa globalização. Muitas pessoas vão dizer que a globalização, ela é um efeito que ela é velho, né, que ele é antigo, mas ao mesmo tempo a globalização, ela é recente. Como é que a gente pode definir isso então? A gente vai observar então que como foi que o mundo os diferentes países começaram a se relacionar cada vez mais. Não é recente, né? A globalização ela começou a acontecer há muitos séculos atrás. Nós vamos observar então que a globalização ela começou então a acontecer do século XIII ao século XIV, desde o momento em que os países eles começaram então a fazer o quê? A se relacionarem por meio do comércio. Nós vamos observar, né, em um conteúdo que vocês estudaram no ano passado, em História, chamado de Grandes Navegações. Desde o século XIII, 700 anos atrás, os países do continente europeu começaram a atravessar o Oceano Atlântico e a chegarem aqui ao continente americano, a chegarem ao continente africano, a chegarem ao continente asiático. E a partir daquele momento, os países eles começaram a ter uma relação econômica, uma relação política e também uma relação cultural. Por exemplo, nós somos frutos dessa globalização. Quando a gente fala que os portugueses nos colonizaram no século XVI, nós então podemos observar que isso vai acontecer por meio de quê? Por meio da cultura, por meio da economia, por meio do que os portugueses modificaram aqui no nosso continente americano. Então, a gente vai observar que os países que estão ao redor do mundo, de uma forma ou de outra, eles estão relacionados. E essa relação que existe entre diferentes lugares do mundo, ela deve e ela pode ser compreendida como globalização. Então, de uma forma bem simples, a globalização, ela vai ser o quê? Ela vai ser a relação que existe entre diferentes lugares do mundo. A gente pode observar que essa globalização ela está mudando constantemente com o passar do tempo. A gente vê que essa globalização ela pode ser compreendida de que forma? A gente vê que a globalização ela vai afetar todos os lugares e tudo que existe no mundo. A nossa cultura, a nossa política, a nossa sociedade, a nossa economia. E a gente vai observar, para que a globalização ela aconteça, a gente vê que ela vem acontecendo há mais de 500 anos atrás. A gente vê que a globalização também
ela começou a aumentar cada vez mais a partir de 1970. Então a gente vê que ela vem acontecendo há muito tempo atrás, só que em 1970 foi um momento em que realmente ela se consolidou. Em que em geografia e história, nós vamos dizer que a globalização ela começou a acontecer realmente como um processo maior e de maior importância a partir de 1970, onde o mundo estava passando por uma grande dificuldade, mas para superar essa grande dificuldade, nós vamos observar que eles começaram então a desenvolver um processo chamado de globalização, onde todos os países estivessem juntos e assim pudessem superar todas as dificuldades. Então a gente vê que a partir de 1970 que a globalização ela vai se consolidar e ela vai começar a se espalhar ao redor do mundo. Então isso fica bem claro. A relação entre os países, ou seja, o início da globalização vai acontecer desde 500 anos atrás, quando os portugueses vieram para o Brasil, e o restante da América, e vamos ver que ela vai se consolidar, vai se estabelecer realmente como um processo histórico e geográfico a partir de 1970, quando o mundo estava se desenvolvendo cada vez mais. E a gente vê, para a globalização acontecer, é necessário o quê? Qual é a base? O que é o princípio para que os países estejam juntos? Eu posso, por exemplo, me comunicar através de telepatia com alguém? Não, claro que não. Não existe uma forma de as pessoas se comunicarem se não for através dos meios de comunicação, como a internet, como a TV, como o jornal, não é? E também vamos ter os meios de transporte. Então a gente vê, para que aconteça a globalização, ou seja, para que os diferentes lugares do planeta se comuniquem, estabeleçam uma relação, é necessário que aconteça o quê? Se desenvolva os meios de comunicação, a internet e os demais, como a TV, e também se desenvolva os meios de transporte, para que as pessoas elas possam o quê? Elas possam principalmente viajar de um lugar para o outro. E essa comunicação entre a globalização, ela vai ser algo muito importante e muito relevante, porque a partir desse momento, os meios de comunicação e a evolução dos meios de transporte cada vez melhores facilitam porque os diferentes lugares do planeta se comuniquem e estabeleçam um processo mundial chamado de globalização. Então, a globalização é a relação que existe entre hoje os países. E essa relação ela só é possível por meio do avanço dos meios de comunicação, como a internet, e também do telefone, da TV, da televisão, e através também dos meios de transporte, que facilitam o quê? Viagens das pessoas de um território para outro. E a gente vai observar então que a globalização também, hoje, é possível que a gente comece então a falar que o mundo é como se fosse uma aldeia. Ou seja, um lugar que está cada vez, as pessoas estão cada vez mais o quê? Estreitando as suas relações. Por exemplo, o mundo é como se fosse uma aldeia global. Uma aldeia é um lugar que é pequeno. Global é algo que é muito grande. Então, por exemplo, quando a gente fala em globalização, hoje nós falamos que o mundo ele está se tornando cada vez menor. Não o seu tamanho, mas as relações que existem entre as pessoas do mundo. Por exemplo, nós podemos se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Então, as relações que acontecem por meio do telefone, por meio das redes sociais, estão fazendo com que as pessoas se comuniquem mais utilizando a internet ou o telefone. E a gente vê que essas redes sociais estão possibilitando o mundo o quê? Se tornar uma aldeia, que é um pequeno grupo que vai formar, que vai estreitar o quê? As relações entre todas as pessoas do mundo. Por isso que nós chamamos de aldeia global. O mundo ele é muito grande, mas através das redes sociais, nós vamos ver que o mundo ele está ficando menor e as pessoas estão cada vez mais se conhecendo cada vez mais, devido ao grande avanço da tecnologia. Então a gente vê, falar em globalização, eu estou falando em meio de comunicação,
eu estou falando da internet, eu estou falando dos meios de transporte. E principalmente a gente vê que essas redes sociais são elas que nos possibilitam manter uma boa relação e principalmente fazer com que o mundo seja chamado de uma aldeia global. É algo muito grande, mas devido às redes sociais é como se estivesse diminuindo. Que se eu quiser falar com alguém do Japão, eu posso entrar em contato rapidamente, ou então pelo celular, fazer ligação, ou então pelo computador. E a gente vê então, por exemplo, aqui, a origem da globalização. A gente vê que a globalização ela teve início inicialmente bem primitivo, quando os portugueses começaram a comercializar com outros povos. Mas, em 1970, vai ser um momento em que realmente surgiu a globalização. A época em que aconteceu a maior revolução tecnológica do mundo. Não é? Então, a gente vê que ela teve início desde o período da colonização, das grandes navegações marítimas. Só a partir de 1970 foi um momento em que ela se consolidou, em que propriamente nós vamos poder falar que teve realmente início a globalização no mundo. Então a gente vê que faz o quê? 50 anos que nós estamos passando pelo processo mundial chamado de globalização. A gente vê que depois a globalização ela vai aumentar com a Revolução Industrial, devido à criação de novos meios de transporte. Vamos ter aqui a terceira fase da globalização, que vai ser o momento da Guerra Fria, em que novas tecnologias foram criadas. E vamos ter, por exemplo, aqui, que vai ser o quê? A globalização ela aumentou ainda mais durante a época capitalista, que é uma época em que a população ela vai valorizar cada vez mais a riqueza e o dinheiro. E a gente vai observar, então, quando a gente fala da globalização, nós vamos observar, então, que existe o quê? Algumas características dessa globalização. A gente pode definir 4 características principais da globalização, que eu separei para vocês estudarem para a avaliação de vocês. Nós vamos dizer, o mundo globalizado, ele tem 4 características. Então, se eu quiser saber se um país ele é globalizado ou não, eu tenho que observar que é um país o quê? Que ele mantém relação com outros países. Por exemplo, vamos dizer que Mateus com H e Mateus sem H, vamos dizer Mateus de 8º e Mateus de 9º ano, representam 2 países, certo? Vai representar a China e o outro vai representar o Brasil. Vamos dizer que os dois, para manterem uma relação econômica entre eles vão manterem uma interdependência, uma relação dos 2 países para trocarem seus produtos. Então, eles têm a primeira característica. Para que eles sejam também países então globalizados, nós vamos ter que encontrar na China e no Brasil empresas multinacionais. E o que é uma empresa multinacional? É uma empresa que pertence a outro país que está localizado em outro país. Vamos dizer, nós temos a Coca-Cola, se encontra aqui no Brasil, mas não é uma empresa brasileira. É uma empresa que ela é multinacional, que ela pertence aos Estados Unidos. Também nós vamos ver que para que aconteça a globalização, é necessário que exista um avanço nos meios de comunicação e um avanço nos meios de transporte. E a quarta característica de um lugar ou de um país globalizado vai ser o quê? A mistura dos costumes de países. Por exemplo, o jeans não era uma moda brasileira. Nós vamos ver, por exemplo, que os bolsos foram criados para roupas masculinas lá na Inglaterra. E hoje as mulheres também utilizam calças com bolso. Porém, não era uma moda que era feminina, mais masculina. O jeans não foi criado aqui no Brasil. Foi criado lá nos Estados Unidos. Então, a gente então pode observar que os costumes começaram a se espalhar pelo mundo devido a gente, há 50 anos atrás, estamos passando cada vez mais por um processo chamado de globalização, onde os países se relacionam mais através da economia, onde existem empresas de outros países no seu país, onde existe um grande avanço da ciência, da tecnologia, dos meios de transporte, ou então dos meios de comunicação, cada um mais moderno do que o outro, e vamos ter aqui a troca de cultura entre países. Cada país influencia a cultura de outro país.
Então a gente vê que é dessa forma que acontece então a globalização, ok? Então acho que eu tenho outro slide que eu vou colocar no grupo, mas ele é bem mais grande do que isso. Para a gente diferenciar, eu acho que com essas 4 características dá para vocês fazerem qualquer prova que vocês podem fazer ou na escola ou então quando saírem da escola sobre globalização. Eu acho que essas características elas vão resumirem bastante o nosso conteúdo, ok? Alguma dúvida até aqui? Mateus de oitavo, Mateus de nono, Mateus que sempre gosta de questionar, Mateus.